Olha só, tem uma coisa muito curiosa acontecendo com a economia do Brasil agora. É um verdadeiro paradoxo. De um lado, o mercado financeiro global está aplaudindo, dizendo que o Brasil é a bola da vez para investir. Mas do outro lado, existe um risco silencioso, quase invisível, que pode, de repente, abalar toda essa estrutura. Vamos mergulhar fundo para entender essa contradição. Para entender o Brasil hoje, é preciso conhecer essas duas versões da história, que são totalmente opostas. Pensa assim. De um lado estão os otimistas. O pessoal do mercado chama de bulls, que estão apostando tudo na alta, vendo o país como uma oportunidade de ouro. Do outro, os pessimistas, os bears, que estão alertando para uma possível queda, apontando para um perigo escondido lá na cadeia de suprimentos. Um risco que, sinceramente, pouca gente está falando. Ok, vamos começar pelo lado otimista da coisa. Vamos entender por que tanto dinheiro, tanto capital internacional está vindo para o Brasil nesse exato momento. O que eles estão vendo? E olha, essa não é uma opinião qualquer, não. A gente está falando de instituições gigantes, como o Bank of America, colocando o Brasil lá no topo da lista deles. A análise que eles fazem aponta para uma combinação de fatores que torna o país, simplesmente difícil de ignorar no cenário global de hoje. Agora, o que realmente chama a atenção, o que funciona como um verdadeiro imã de dinheiro, é isso aqui. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros reais do planeta. Mas o que são juros reais? É simples. É o quanto o dinheiro rende de verdade, já descontando o efeito da inflação. Essa taxa alta é uma ferramenta do Banco Central para tentar segurar a inflação, que é um problema antigo por aqui. Na prática, o retorno para quem bota dinheiro no Brasil é muito alto. É um convite quase irrecusável para o capital estrangeiro que está procurando onde render mais. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. A visão de quem está de fora é completamente diferente da de quem está aqui dentro. Enquanto o debate local fica naquela discussão de incerteza política, de inflação que não cede, o investidor global tem um foco muito mais direto. Retorno. O dinheiro é pragmático. Ele vai para onde ele é mais bem tratado, para onde ele rende mais. Simples assim. Mas não são só os juros, não. Tem mais coisa no pacote. As empresas brasileiras, por exemplo, estão sendo negociadas a preços que o mercado considera baratos. Além disso, está entrando muito dólar no país. E tem o fator geopolítico. Num mundo cada vez mais dividido, com tensões por toda parte, a posição mais neutra do Brasil, somada à sua riqueza em recursos naturais, transforma o país num tipo de porto seguro. Certo. Esse foi o cenário cor-de-rosa, a visão otimista. Agora, a gente precisa virar a chave e olhar para o risco que não aparece na capa dos relatórios. O ponto fraco que pode, de repente, colocar em xeque toda esta história de sucesso. Fica aqui essa pergunta que meio que desafia tudo o que a gente acabou de ver. Pensa comigo, e se o grande motor da economia brasileira, a sua maior vantagem, carregar dentro de si a sua maior fraqueza? Primeiro vamos estabelecer um facto incontestável. O Brasil é uma superpotência agrícola. O agronegócio é simplesmente gigantesco na economia, nas exportações, na geração de empregos. É, sem dúvida, o pilar que sustenta muita coisa. E é exatamente aqui que mora o perigo. A vulnerabilidade crítica. Esse gráfico deixa tudo muito claro. 85% dos fertilizantes, que são o alimento das lavouras, essenciais para a produtividade do agro, vêm de fora, são importados. Em outras palavras, o motor da economia brasileira funciona com combustível que não é produzido aqui. Então, vamos ligar os pontos, a lógica é bem direta. A força do agronegócio depende de fertilizantes. A maioria esmagadora desses fertilizantes vem de fora. E essa importação depende de uma única rota, um caminho que é extremamente vulnerável. E esse ponto de estrangulamento tem nome e endereço. É o Estreito de Hormuz, uma passagem marítima que fica literalmente do outro lado do mundo, numa das regiões mais instáveis do planeta. Um conflito a milhares de quilómetros de distância pode simplesmente fechar a torneira e cortar a principal linha de abastecimento da maior indústria do Brasil. E agora vamos ver como essa história se desenrola. Como é que o bloqueio de uma rota tão distante pode começar um efeito dominó que vem caindo e atinge em cheio a economia brasileira e o bolso de todo o mundo? E aqui vem um detalhe que é absolutamente fundamental. Pensa no petróleo. Se o fornecimento é interrompido, os países têm reservas estratégicas que duram meses. Com fertilizantes, essa reserva não existe. O estoque é mínimo. Se o fluxo para, o impacto na produção agrícola é quase imediato. Este slide mostra o estrago em cadeia. Primeiro, sem fertilizante, a produção do agronegócio, a base de tudo, despenca. Isso leva a menos exportações, ou seja, menos dólares entrando no país. Ao mesmo tempo, com menos produtos no mercado interno, os preços disparam, gerando inflação e corroendo o poder de compra.
Por fim, com menos dólares circulando, a moeda local perde valor, o que deixa tudo que é importado ainda mais caro. É uma reação em cadeia que afeta todo mundo, sem exceção. E aí a gente chega na pergunta de $1 milhão, né? O que fazer com essas duas forças tão potentes e, ao mesmo tempo, tão contraditórias? Como tomar uma decisão inteligente no meio desse paradoxo todo? A grande questão aqui não é tentar cravar se o Brasil é uma aposta boa ou ruim. A sacada é entender que as duas realidades existem ao mesmo tempo. Sim, existe uma oportunidade gigantesca de retorno, puxada por fatores globais, mas também existe um risco estrutural muito profundo que muita gente prefere não olhar. A lição que fica de tudo isso é bem clara. É preciso ir além do óbvio, além da manchete do dia. É fundamental entender os dois lados da moeda, os argumentos dos otimistas e dos pessimistas e, acima de tudo, basear qualquer decisão em estratégia, não em reações de momento ou na emoção do calor da notícia. E a gente termina com essa reflexão. Muitas vezes, o foco total está nos riscos que todo mundo já conhece, como a política, a inflação. Mas talvez o verdadeiro perigo, aquele que pode mudar o jogo de uma hora para outra, seja justamente aquele que está escondido à vista de todos, numa cadeia de suprimentos lá do outro lado do mundo. Obrigado por acompanhar a gente nessa análise.